Chove aqui em Ribeirão Preto, e então se você estiver ouvindo aí, é o barulho da chuva, tá bom? Batendo nas telhas. Mas eu quero compartilhar aqui para você que gosta de ler, ainda mais com uma chuvinha em cima, né? É muito gostoso ler com a chuva. Então tá aqui eu compartilhando uma experiência que eu tive com um livro digital. Eu gosto muito do formato livro digital, os tradicionais e-books. Pois é, gosto de ler e-books, é mais prático, como a gente está sempre com a carona na tela, né? Fica bem mais fácil também. Em qualquer lugar que a gente tá com uma telinha, a gente dá aquela lidinha, aquela olhadinha gostosa. Então o e-book tem essa praticidade para gente que gosta de ficar com a cara na tela. E a experiência que eu tive foi com um livro digital. Eu não sei se tem versão física desse autor, tá? É um autor que eu nunca assim fiquei mexendo para saber o alcance dele nem nada, porque quando eu fiquei sabendo da obra dele, eu já peguei, li, me diverti, e isso para mim era o que bastava. Não basta para mim, assim, eu não acho necessário. Ah, eu nunca ouvi falar desse autor. Aí fazer aquela pesquisa, né, para saber se tem alguma editora famosona que já publicou ele, ou se ele já conquistou espaço por aí em eventos literários e tal. Não, eu não acho necessário ficar embarcando nessa questão. Para mim me interessou, vamos ver como é que é. Li, gostei, me diverti. Então tá certo, tá tudo ótimo, entendeu? O importante é isso, é a leitura te dá uma experiência boa, uma experiência interessante, uma experiência que vai marcar na sua vida, como marcou esse livro. Eu li esse livro em 2024 e tá lá meu comentário na Amazon, na página desse livro, tá bom? Que eu coloquei com muito gosto e lembro dele até hoje, porque foi uma experiência muito nova para mim. Embora eu já tivesse lido, sim, um livro escatológico bem escrotão de um outro autor, acho que foi o Flávio Carras, se eu me lembro bem o nome, acho que é esse o nome, o Flávio Carras, que vinha com Contos Indigestos, né? Um livro bastante interessante, que ele mesmo escreveu uma série de contos bem diferentões, assim, alguns um tanto até levezinhos, mas muitos ali têm elementos bastante repulsivos, né? Bem escrotos mesmo. E essa é a pegada da literatura dele, né? Aquilo foi feito proposital. A gente tem que explicar isso, né? Porque de repente parece alguém julgando o livro e não percebe que esses elementos é o propósito é o propósito do livro, né? Então a gente tem que ficar explicando tudo mastigadinho para o pessoal que lê livros hoje em dia, né? Então eu já tive essa experiência escrota, escatológica com esse livro do Flávio Carras e repeti numa dose máxima, uma dose hard, mega, hiper, blaster, através desse outro autor que eu vou indicar aqui ao compartilhar essa minha experiência com o livro dele. O autor chama G. Fonseca, tá? É um autor, como eu disse, eu descobri na internet, e no perfil dele da rede social naquela época, eu já notava assim, ele está sempre mudando. Ele muda o nome, agora está G Fonseca, mas antes era uma sigla, GF alguma coisa, sabe? Depois era só o Fonseca, depois era só GF. Então, volta e meia ele faz mudanças ali para divulgar os seus livros. Os livros também mudam bastante a capa deles, tá? Então,
Eu acompanhei um período ali que apareciam as postagens dele no meu feed, em que havia algumas capas dos livros que ele estava divulgando. De repente, cara, passava um tempinho assim, nem era muito tempo não, as capas mudavam. Eram as mesmas histórias, mas ele mudava sempre as capas. Então é um autor que ele está sempre mudando o seu nome, a forma, né, de colocar ali o seu nome, a autoria, né, nos livros, e ele também está sempre mudando as capas desses livros. Depois disso, como eu acabei me envolvendo com outras experiências literárias, naturalmente o algoritmo acabou deixando de me mostrar as divulgações que ele fazia, né? Isso é normal, porque de lá para cá eu acabei lendo muitos outros livros, então o algoritmo acaba te recomendando as coisas que você vai tendo ali a sua experiência, né? E aí, se eu vou me envolvendo com outros tipos de leitura, o algoritmo acaba me dando mais daquilo que eu já li, né? Ou que eu já vi e gostei e curti. Então o algoritmo entende que precisa me fornecer mais daquele material. Coisas de internet, né? O algoritmo, essas coisas. Então, faz muito tempo que eu não vejo um conteúdo desse autor, do G. Fonseca, mas eu entendo que ele deve estar por aí, entendo que ele ainda deve estar na divulgação dos seus livros. Ele tem vários livros, tá? E muitos deles são nessa pegada do horror, horror mesmo, tá? O horror, qual que é a diferença do horror pro terror? Eu acho, né, é a minha opinião, o horror é uma coisa ainda mais forte que o terror. É aquela história bem repulsiva, é aquela história que alguém pega e fala: nossa, eu não sei por que que você gosta tanto dessas coisas. Olha só que nojento, olha só que horror. Então ali está caracterizado o gênero do horror, né? Uma coisa muito maçante, né? Uma coisa feita para fazer a pessoa passar mal. Pois é. Então ele tem vários desses títulos, né? Principalmente desse gênero do horror. E esse livro que me chamou a atenção dele chama-se O Monstro de Grey Cave. Cara, assim, essa história, vou repetir o nome aqui: O Monstro de Grey Cave, tá? Essa história tem 458 páginas, tá? Isso, claro, muda um pouco, né, de plataforma para plataforma. Acho que ele não está só na Amazon hoje em dia, porque eu andei fazendo uma pesquisinha básica. Eu vi os livros dele agora em outras plataformas, então de uma plataforma para outra muda um pouco esse número de páginas. Você pode aumentar a letra, diminuir a letra, então isso tudo influencia no número das páginas. Mas focando na Amazon, né, onde eu descobri esse livro dele e alguns outros, lá está 458 páginas, tá bom? E você lê isso que você nem sente, tá? Não é a questão de você voar pelas páginas. Eu só posso falar por mim. Então, o que eu compartilho aqui é a minha experiência. Não, eu não voei pelas páginas. Até seria bom se isso tivesse acontecido, mas não. Por quê? Porque a história me pôs muito pé no chão. Só que aquela coisa que você não consegue... Você não consegue abandonar a história, tá? Então você fica ali naquele relacionamento com esse livro. Esse livro te bate, esse livro te faz sentir mal, te faz ter ânsia de vômito.
Esse livro faz você ter vontade de largar a tela e sair correndo. Esse livro te dá naquele pensamento assim, meu Deus, o que eu tenho na cabeça de estar lendo um negócio tão escroto, tão porco, sabe? Sim, porco, uma coisa nojenta. O que eu tenho na cabeça de ficar lendo isso? Ah, eu vou parar com isso. Eu não quero mais saber dessa história. Não quero não, tá? Não quero. Só que daqui a pouco você tá lendo de novo. Daqui a pouco você tá lendo mais. E começa a xingar tudo de novo, né? Não acredito que eu tô lendo essa podreira de novo, né? Aí, no dia seguinte, você tá lendo mais. E começa a repensar tudo isso de novo, né? Olha eu aqui lendo a podreira de novo. E quando você viu, você já está tão envolvido ali com a história, que o jeito é você terminar, né? Porque, pô, aí você lê, né? Tudo bem que você tá xingando o autor, todas as gerações da família dele, mas você quer terminar aquilo para saber, né? E aí, como é que aquilo lá se desenrola? Né? Como é que resolve toda aquela situação? Então é assim que foi comigo, tá? Eu xinguei muito aquela história. Tem muita coisa nojenta ali. É a maneira, né, como ele descreve ali alguns personagens deficientes, mas é uma deficiência nojenta, escrota demais, sabe? E tem ratos também nessa história. Eu odeio ratos. Eu odeio, simplesmente odeio. Nem esses que dizem ser limpinhos eu não gosto, sabe? Me dá um desespero muito grande. Imagina os que realmente são colocados ali na trama, né? Que não são nem um pouco limpinhos, muito pelo contrário, sabe? Ah, como ele descreve aquela atmosfera daquele lugar secreto, aquele cheiro de feijão, aquela coisa meio, ai, você não sabe se aquilo presta, se aquilo não presta, porque vamos combinar, o feijão é cheirosão, aquele cheiro bem característico que ele tem, porque a gente sabe que é feijão, mas depois passa um tempo, cara, você começa a sentir aquele cheiro, né? Você fala, nossa, que fedor, né? Principalmente quando você joga aquela água que cozinhou o feijão fora, mas ainda fica aquele resquício ali um tempo, e aí aquele resquício dá aquele cheirão, né? Ai, nossa, que fedor, que é esse negócio que se parece com feijão, sabe? Se parece com feijão, também tem hora que se parece com queijo, e aí fica aquele fedozão também. Então, é assim, a ambientação daquele lugar é essa, entendeu? Tem sempre esse cheiro característico, e ele vai colocando isso nos momentos assim, e você fica falando assim, para, não precisa colocar isso, porque fica tudo muito terrível demais de você ficar lendo, e vem os ratos, e vem o ser deformado, ai, que coisa do inferno, que capeta que é aquela ambientação que ele coloca ali, entendeu? É um inferno realmente aquele cenário em que se passam esses acontecimentos, tá? Mas antes disso tudo, claro, tem que ter um começo, né? Tem que ter um começo. E aí, assim, agora eu vou contar um pouquinho da história, tá? Então, se você tem algum problema com isso, para o vídeo aqui, já me dá o joinha, coloca um comentário aí pra mim, se inscreve aqui no canal, tá? Porque aí você já sabe que é uma leitura, se você gosta desse gênero, você já sabe que é uma leitura para você buscar, tá? Para você buscar ali, vai na Amazon, que você vai encontrar esse livro lá. Então você já para aqui, porque agora eu vou contar um pouquinho dessa história. Eu gosto de contar, gente. Eu gosto quando eu vejo um filme,
eu quero falar do filme, então eu tenho que contar do filme. Quando eu leio o livro é a mesma coisa, sabe? Eu quero falar do livro, então eu tenho que contar um pouco do livro. Então, a partir de agora eu vou contar um pouco do que eu tenho vontade de compartilhar aqui desse livro. O que eu lembro também, né? Uau! Eu falei dessa ambientação, né? Aquele cheiro meio de feijão, uma coisa meio azeda, meio horrorosa, né? Fedida pra cacete aquilo. E que tem criança deformada ali, e tem ratos demais, enfim, uma coisa muito infernal, porque é tudo muito descrito de forma bastante pejorativa mesmo, tá? É proposital. E se não fosse assim, não teria a mesma graça, porque a graça realmente está nesse clima, né? Nessa ambientação toda. Indesejável demais. Meu Deus. Nossa. Mas para chegar até isso, primeiro teve um começo. A gente vê ali uma situação nada a ver com uma menina e seu pet de estimação. E eles passam por um negócio. Como é que eu vou descrever isso? É tipo um viaduto, tá? Um viaduto grande assim, né? Que tem uma grande parte coberta. Então você passa por ali, né? Quem passa por ali? Você tem que ir em algum lugar. Então aquele viaduto acaba ali no meio do caminho, né? E aí você tem que passar por ele para você chegar do outro lado. Ou então você dá uma volta imensa, né? Pelos arredores ali. Mas como ninguém quer gastar gasolina, como ninguém quer ficar dando uma volta imensa, a pessoa vai pelo caminho mais fácil, que é aquele que passa embaixo do viaduto. Pois é. É ali que está a questão, o caminho mais fácil. É mais fácil? É, mas quem diz que é bom? Quem foi que falou que esse caminho mais fácil é o caminho bom? Meu Deus! O local estava passando por uma reforma. Uma reforma ali que o próprio livro diz que tinha cunho eleitoreiro, tá? Sim, aquelas reformas, coincidentemente, que acabam em época de eleição. Mas enfim, aquela reforma não acabou. O local estava interditado. Então, assim, como o local está interditado, claro, a pessoa vai ter que fazer um desvio. Não dá para ela passar ali para chegar do outro lado. Não dá. Por quê? Porque está interditado. Então acompanha a linha de raciocínio comigo. Mas para não dar essa voltona toda até ir lá do outro lado, sempre tem um ser humano que descobre um jeitinho brasileiro de fazer com que haja uma passagem ali mesmo, ali onde está interditado porque está em obras, né? Sempre tem um brasileiro que dá um jeitinho de achar um caminhozinho ali. E aí assim, não conta para ninguém, mas olha, dá para você fazer assim, assado, e pronto, quando você vê, você já saiu lá do outro lado. E aí, se não conta pra ninguém, vai de boca em boca, né? É isso, tá? É exatamente assim que a coisa começa. Esse caminhozinho que não deveria existir, mas está lá. Aí começa com essa moça, com esse pet dela, que é um saco aquele pet dela, que bonitinho e que bobinho que ele é. E aí, lógico que ela ia se meter numa enrascada por causa do petzinho bonitinho e bobinho que ela tem, né? Ela também não é nada inteligente. Enfim, esse é o começo da história. Depois a história passa para Catherine. A Catherine. Ei, Catherine. Catherine tem um namorado. Catherine, toda boba, se dedica ao namorado. Ainda mais porque
Se eu não me falha a memória, tinha um aniversário do namorado rolando e ela queria fazer uma coisa para ele. Eu lembro que ela estava querendo fazer um negócio para o namorado, que o namorado ia gostar muito, ele ia ficar muito feliz. Ela idealizando tudo isso, né? Só que, cara, assim, resumindo um pouco a questão, ela idealizou tanto esse dia, essa coisa que ela estava preparando para ele, né? Aquilo na cabeça, todo momento, consumindo ela, e ela achando que ia ser o máximo. O cara tava comendo a vizinha dela, de AP. Ela mora no AP. Ela mora não, ele mora no AP. Ah, agora eu não sei se é ele ou se é ela. Mas o fato é, ele estava ali num AP e tinha uma vizinha ali daquele AP. E ele está. Ele tava comendo a vizinha gostosa, né? Pô, você é homem. Se você é homem, você vai entender o que é uma moça gostosa dando sopa pra você, né? Aí você tá lá largadão no AP, a moça tá ali, pô. A moça tá ali gostosa, dando mole pra você, você largado e ela ali, dando mole pra você. Você não vai comer? Se você não for comer, tu é muito frouxo, entendeu? Tu é um homem muito frouxo. Porque homem que é homem come. Homem que é homem come, tá bom? Então, ela descobre, né? Ela descobre que quando ela chega no AP, ela pega o flagrante, tá? Ela pega o flagrante ali. Ele não sabe que ela estava ali vendo. Olha a situação. Ele não sabe naquele momento que ela estava ali vendo. Mas ela entrou despercebida. Não foi porque ela quis, não, tá? É porque realmente assim aconteceu dele não perceber que ela estava ali. E ele já estava comendo a mulher. Meu Deus! Ela fica muito puta da vida. Ela fica putíssima, putíssima. E ela quer se vingar dele. Entendeu? Ela vai desabafar com uma amiga, sei lá, essa amiga. Tem que ter uma amiga, né? Na história. Eu não sei o que pensar dessa amiga, na verdade. Porque essa amiga também, assim, tem um ponto da história que ela só quer ficar em paz pra fuder com o namorado. Que não era namorado, era um ficante, e esse ficante ainda passa a perna nela. Então, tadinha da moça, né? Mas era amiga da Catherine. E essa amiga da Catherine, eu não lembro o nome dela agora, é uma beleza esquecer o nome dos personagens. Essa amiga da Catherine, antes dela ficar fudendo com esse cara e esse cara ferrar ela de outras formas, né? 171. Antes disso, a Catherine querendo desabafar, né? Atrapalhando a foda dela, atrapalhando a foda da amiga, porque a amiga tava querendo, né? Tudo e mais um pouco com aquele cara. Lá vem a Catherine querendo desabafar, né? Chegar bem naquele momento. Aquele momento lá. Você já teve um momento desse? Você tava ali no Vucu Vucu, o seu filé, aquela carne maravilhosa que você não via a hora de provar tudo e mais um pouco. Aí chega alguém que você tem que dar atenção. Ai, pois é. Né? A Catherine chega no momento desse. Atrapalhou a foda da amiga e foi desabafar. A amiga, para se livrar logo dela, que aquele era um mau momento, ela não estava nem um pouco a fim de ser a boa samaritana naquele momento. Resumindo a conversa, a amiga fala para ela arrumar uma arma e matar o cara. E matar o cara. É literalmente isso, tá? A amiga falou que mataria ele, que ela arrumaria uma arma por aí e ia matar, ia matar ele. Mas é um modo de falar,
da pessoa, né? Pensa na pessoa bolada, porque a amiga estava empacando a foda dela, então ela simplesmente falou a primeira coisa que vinha na cabeça. Mas a Catherine achou aquilo viável e ela foi buscar a arma. Ela foi comprar uma arma. No que ela foi comprar uma arma, esse lugar é lá perto desse viaduto. E aí, nesse lugar, ela acaba usando o viaduto, entendeu? Ela vai nesse lugar primeiro e tudo mais, tem uma conversa ali com o cara que tá nessa loja, é uma lojinha que tem, né, vende um monte de coisinha. E aí, cara, depois que ela sai dessa lojinha, esse cara até fala pra ela desse atalho, né, nesse viaduto e tal, e ela vai. E aí, quando ela entra nesse caminho, esse tal do atalho desse viaduto, aí começa a questão. Porque aí ela não sai mais, tá? Ela não sai mais. E ali tem um ambiente. Lembra o ambiente que eu falei no começo? É ali. Ali ela vai se embrenhando naquele ambiente. É um ambiente secreto, tá? É um ambiente oculto ali. E ela vai se embrenhando. Avança a história vai avançando bastante, muitas descrições nojentas demais, muita coisa que ela vai vendo e não vai entendendo nada. Tem pessoas presas ali, né? Pessoas ali que estão à espera de um sacrifício, ou seja, elas serão sacrificadas. Então o livro ele trata desse lugar secreto onde as pessoas são usadas como alimentos para uma entidade demoníaca, tá? Então essa entidade ela precisa se alimentar dessas pessoas. E que entidade é essa? É uma entidade que ela foi trazida à tona pelo tal político. Lembra o tal político que interditou o viaduto? Porque assim ele pode fazer isso de uma estratégia para ele ganhar as eleições, então aquilo está em obras, então ele está sendo lembrado por essas obras. Então esse é o tal político que está usando aquele lugar secreto ali naquele viaduto, assim, deu a entender que é tudo meio que um subsolo, né? A gente tem esse entendimento assim. São lugares que ninguém sabe que existem ali. Então ele usa aquilo para fazer seus rituais de culto ao demônio. E ali realmente aparece o demônio, tá? Realmente aparece essa entidade. E o escritor, o autor, ele não poupa a gente em nenhum momento ao descrever tudo em relação a essa entidade. É simplesmente horripilante. Aí é claro, né, a maneira como ele vai descrevendo ali, aí cada um vai imaginando, né, com o próprio meio de visualização de cada um. A minha imaginação foi bem fértil, então assim, as coisas que ele descrevia sobre esse demônio foram muito horripilantes. Tão horripilantes que uma noite eu cheguei a sonhar, sabe? Nesse sonho eu parece que eu estava nesse lugar com esse demônio, eu fugia desse demônio, esse ser horroroso, né? Todo deformado, todo esquisito. É, ele consegue fazer a gente ficar impressionado com as descrições ali em torno dessa criatura, porque é isso, é uma criatura, sabe? Uma coisa difícil de definir, mas ele conseguiu plantar na gente essa coisa. E aí, cara,
fica aquela coisa, porque olha, ali já tinha, a gente já tinha visto aquela moça com o cãozinho dela se dar mal, depois a gente não soube mais o que virou dela. E aí agora a gente estava torcendo para a Catherine sair dali, né? Porque ela ao longo do tempo em que ela passou ali, e a gente então foi ficando a par de tudo que era aquele lugar, ela via muitas pessoas ali para serem sacrificadas. Então aquelas pessoas eram um caminho sem volta para elas, sabe? Dali elas iam morar com Deus, né? Estavam ali para serem sacrificadas. Então, a gente não queria esse destino para Catherine. A gente que está lendo ali, se envolvendo demais com tudo aquilo, aquela nojeira imensa, né? E sim, eu falo porque isso é colocado muito ali na história, né? É uma nojeira sem fim o negócio. A gente só quer que ela saia dali, mas fica cada vez mais difícil para ela sair dali. Tem alguns outros personagens que aparecem, um deles é o tal do cara que dá o golpe na amiga da Catherine. Ele vai parar lá também, né? Então, assim, esses personagens estão todos ali perdidos naquele ambiente secreto. E quanto mais eles tentam sair daquilo, mais eles começam a testemunhar coisas satânicas, satânicas horrorosas, né? Coisas que você não quer saber que acontece ali. Você nem imaginava, né? Que aquilo tinha aquele rolê tão esquisitão, entendeu? Então, quanto mais as pessoas procuravam a saída, mais elas se afundavam naquele inferno. Essa que é a realidade. E aí, é claro, né? Eu não vou falar aqui o desfecho da história, se bem que eu queria muito falar, né? Ai, Catherine, vou falar que a Catherine escapa, tá bom? Pronto, já falei, a Catherine escapa. Mas durante um bom tempo do livro a gente fica na dúvida se ela ia conseguir sair dali ou não, tá? Já falei um spoiler aqui, a Catherine escapa, ela escapa. E os outros? Os outros você vai ter que ler, tá bom? Os outros aí a pessoa tem que ler, muita coisa acontece. Uau, é o tipo de livro, parece que eu contei tudo da história aqui, mas não contei, tá? Porque a narrativa, a descrição, você lendo, o que você vai vendo ali, sabe? Muita coisa para você absorver, muita informação. Então parece que eu contei muita coisa, mas não, tá? É foda. É um livro foda. Entendeu? É um livro muito foda. Não preciso nem falar, né? Leitura para adultos. Pelo amor de Deus. Não, não tem. Não é questão de pega, de carnal. Não é isso. É leitura para adulto. Porque, cara, se esse livro cai num adolescente, se esse livro cai em quem não é adulto, quem tem bem pouca idade, isso vira um barulho, né? Ainda mais nos tempos de hoje, com uma vigilância em cima de tudo, né? Como se tudo tivesse que ser perfeito. Se esse livro cai nas mãos de um leitor com pouca idade, ele acaba sendo injustamente classificado como impróprio. Então, é claro, é um livro para adultos, tá? Porque é uma escrita crua, pelo menos a que eu li, né? Não sei se ele mudou, não sei se ele revisou, isso foi em 2024, né? Então, a escrita que eu vi naquela época era uma escrita crua e
não poupava a gente, entendeu? Não, ela não poupa o leitor. O leitor tá ali xingando o autor. Seu filho do cão, por que que eu tô lendo essa nojeira aqui? Mas o leitor quer ler mais. O leitor quer continuar lendo aquela merda ali, entendeu? Então, é para adultos, tá? Tá até saindo a aguinha dos meus olhinhos aqui. Tanta emoção. É verdade, é no duro. É para adultos, justamente por causa disso. O teor escatológico, né, aquela coisa nojenta, repulsiva, é muito grande. É muito grande. E a gente fica torcendo pelos personagens, principalmente. Eu torci muito pela Catherine. Torci bastante para que ela escapasse dali. E ela escapou, né? Agora sim, eu não sei se para quem agora sabe, né, do que eu contei sobre a história, como que é para a pessoa, como que vai ser a experiência de quem assiste esse vídeo e vai ler, né? Não sei, porque quando eu venho aqui contar sobre o livro, eu acredito que eu falo para as pessoas que não lerão a história, né? Ou pessoas que já leram. Então, por isso que eu tenho esse bate-papo aqui. Muitas vezes, quando a gente vem falar sobre um livro, a gente não fala para quem vai ler, a gente fala para quem já leu, ou para quem só quer saber da história, mas a pessoa não pensa em ler, né? Mas a pessoa quer saber sobre o que é a história. Então, por isso que a gente conversa sobre aquilo que a gente lê, né, para contar para a pessoa como que é a história, mesmo sabendo que ela não vai ler, ela quer saber sobre a história. Então, quando eu vi esse livro, eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar, por mais que você leia na sinopse ali, né? A sinopse, ela não é capaz de transmitir o que você vai encontrar na história, tá? É muito maior do que a sinopse. É muito maior do que as divulgaçõezinhas que o autor faz, sabe? É muito louco isso. É uma história em que nenhuma divulgação consegue transmitir como que ela é foda. Como que ela é foda. É só pegando para ler mesmo. Você vai ver como que a história é foda. É foda. Ritual satânico, a besta tá ali em pessoa, e o político também tá ali, e um monte de gente sacrificada, enfim. É uma coisa tenebrosa. Acredito que se fossem fazer dessa história um filme, eu acredito que poupariam bastante as pessoas. Acho que teria que rolar uma adaptação ali, né? Porque seriam coisas muito fortes, né? Imagens muito fortes ali. Hoje em dia o povo é muito da fofurice, né? Não pode ter impacto e tal. Ai, eu com 5 anos de idade eu via filme de terror, né? Hoje em dia a pessoa tem 18, ai meu Deus, tem gatilho, traumatiza. Que mundo é esse? Então, eu não sei lá, eu gostei desse livro, tá? Eu gostei desse livro. Tem um outro dele que eu quero ler que chama Horror em... Oh, meu Deus. Agora esqueci o nome. Mas é alguma coisa com Craven também. Ele tem toda uma ambientação de cidade, sabe? Em que ele baseia suas histórias. É Horror em Craven Hill. Pronto. Horror em Craven Hill. Também tem esse livro dele. Ainda não conheço, mas eu quero um dia conhecer, né? Por que um dia? Porque é isso, a gente quer ler tanta coisa, né?
E aí a gente passa uma leitura na frente da outra, assim. É uma loucura, né? É uma loucura. Então, ainda quero conhecer esse outro livro dele. E fica aqui minha experiência com O Monstro de Grey Cave, do G. Fonseca. Espero que eu tenha conseguido transmitir aqui, né, um pouco sobre essa experiência que eu tive com esse livro, tá? Espero que você tenha entendido a história como é que é, tá bom? Na verdade, o enredo é bem simples, né? São pessoas que se perdem naquele local secreto e ali acontecem rituais satânicos. O que muda a dimensão dessa coisa toda é aí que você vai lendo e que a história vai te passando muita informação, sabe? Mas muita informação mesmo. Você vai tendo sentimentos ali, cara. Uau! Uma sinopse jamais é capaz de fazer você ter ideia do que você vai encontrar nessa história. A escrotidão, o medo. Você sente medo. Você que está lendo, você sente medo. Você que está lendo, você pensa numa forma de aquilo acabar, torcendo para o seu personagem escapar. Entendeu? O cara consegue fazer você se envolver ali com o negócio. É uma coisa de louco. Esse livro é uma coisa de doido. Eu acho que em termos de horror com essa coisa escrota, escatológica, eu nunca li nenhum livro que pudesse falar assim, nossa, esse é melhor do que O Monstro de Grey Cave. Eu nunca li. O Monstro de Grey Cave, até hoje é o livro, assim, que ganha nesse quesito. E eu fico me perguntando, por que uma editora, como a Dark Side, por exemplo, não olha para essa publicação? Sabe? Porque a Dark Side, por exemplo, ela tem o César Bravo, né? É um dos nomes bons da Dark Side. O César Bravo é bem legal. Mas esse cara... O César Bravo perto desse cara... O César Bravo As obras do César Bravo perto desse livro, desse cara, é um conto de fadas. Você vai achar que o César Bravo escreve contos de fadas. Tão pesada que é as obras do G. Fonseca. E essa do Monstro de Grey Cave, que foi a que eu li, meu Deus, põe o César Bravo assim no chinelo, ainda cospe em cima, entendeu? Aquele catarrão assim na cara do César Bravo. Com todo o respeito ao César Bravo, tá? Que ele é um ótimo escritor. Recomendo muito César Bravo. Mas o G. Fonseca, nessa obra, O Monstro de Grey Cave, ele joga o César Bravo no chão, pisa e ainda cospe aquele catarrão na cara do César Bravo. No duro, cara. Tô falando isso pra você. Não tô exagerando, não. Essa obra é foda. Essa obra é foda. É foda demais. Demais. Eu gostaria que alguém lesse essa obra e viesse comentar. Se sentiu o mesmo que eu. Entendeu? Gosto assim, é individual, né? Cada um tem o seu. Então, é claro, eu falei tudo isso aqui, mas de repente a pessoa pode não gostar. De repente a pessoa pode detestar, né? Então, eu gostaria que as pessoas lessem. E aí tivessem elas mesmas, né, a sua própria experiência sobre esse livro. E é isso, gente. Vou ficando por aqui.
vou ficando por aqui. O próximo vídeo vai ser daqui a uma semana, não menos que isso, pode ser depois ainda, mas antes de uma semana não rola. Aqui é devagar mesmo, tá? E no próximo vídeo já vai ser esse livro aqui, tá bom? Aí nós vamos continuar com aquela história, né, da mulher que tem um plano de vingança e que está matando lá os envolvidos que quiseram matá-la, né, depois de violentá-la, e acabaram matando o irmão, né? O irmão foi morar com Deus, mas ela sobreviveu. Ela sobreviveu e ela está se vingando de cada um deles. Só que o destino colocou ela para se envolver amorosamente com o investigador desse caso. Ui, e o cara é foda, entendeu? Então, esse já é o livro 2 dessa situação. Eu já falei aqui, veja o livro O Risco, que é a primeira parte, mas assim, a gente vem aqui conversar, conta a história, né? Então o ideal é que você leia o livro e depois você vem aqui para a gente conversar sobre ele, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Se inscreve aqui. Um abração.